Obrigado, Tiagão. Bom, primeiro dizer que eu me sinto honrado estar aqui com vocês. Tiago é um amigo que fui presenteado. O Senhor nos deu esse presente, me deu esse presente, né, de conhecer, Tiagão. Foi mesmo assim, né, lá nos Estados Unidos. Depois nos encontramos também em outros lugares, acho que no Rio de Janeiro. Só está faltando o Tiago vir aqui me visitar agora. Né, tá me devendo essa. Depois dessa vai ficar devendo mais ainda, Tiago. Mas assim, honra para mim servir os irmãos. E eu me sinto mesmo muito inadequado para tudo que eu faço, e especialmente falar para pastores. Assim, para mim é tudo bem difícil. Eu não tenho uma habilidade natural para fazer aquilo que eu faço. Eu digo que eu tenho a impressão que Deus resolveu usar a gente e fazer alguma coisa aqui no interior do Paraná, bem no cantinho nós estamos, simplesmente para poder deixar claro para todo mundo que ele faz através de qualquer pessoa, em qualquer lugar. Então essa é a sensação que eu tenho, que o que Deus está fazendo aqui é apesar de nós, porque Ele é bom, Ele é sobre Ele, né? A obra é sobre Ele, nada podemos fazer sem Ele. Então eu sou o Cezinho, moro aqui no interior do Paraná. Minha cidade, a nossa cidade aqui se chama Laranjeiras do Sul. Nossa cidade, provavelmente você nunca ouviu falar dela e não sabe onde fica. Então, para explicar melhor, eu digo que se você sabe onde fica Curitiba e sabe onde fica Foz do Iguaçu, eu brinco que essas duas cidades fazem parte da Grande Laranjeiras. Nós ficamos no meio, entre Foz do Iguaçu e Curitiba. É uma pequena cidade. Nossa cidade tem 30 mil habitantes, um pouco mais de 30 mil habitantes. Uma cidade linda. Se você vier para cá, você vai se apaixonar. Não só pela cidade, mas principalmente pelo povo. Assim, é muito diferente. A cultura aqui é muito diferente. Então nós estamos entre uma colônia aqui, praticamente assim, com muitos europeus. É a sensação que a gente tem. Poloneses, italianos, alemães, ucranianos, assim, um povo simples, simples e apaixonado. Moro aqui há 10 anos, não nasci aqui, mas pretendo morrer nessa terra. Dessas 30 mil pessoas que vivem em Laranjeiras, um pouco mais de 20 mil só moram na área urbana. O restante é área rural. Então, você imagina o nosso contexto aqui mesmo, é um contexto bem de interior, de cidade pequena. Eu não sou um conferencista, não sou um pastor itinerante, não. Eu, apesar de viajar bastante, eu sou pastor local, eu sou pastor de igreja local. Atendo no gabinete, faço velório, faço casamento, cobro escanteio, cabeceio, faço de tudo. Sou pastor local e amo isso demais, amo essa vida, apesar das dificuldades. Eu li, Tiago, uma reportagem da Lifeway, eles publicaram algo assim, e eles colocaram sobre o número de pastores que têm desistido durante a pandemia. E o título, não sei se vocês chegaram a ler, eu posso encaminhar depois, mas o título dessa reportagem era: Pastor, não nos abandone, não nos deixe, por favor. Porque tem muito pastor nesse momento agora aprendendo a lidar, tendo seus templos fechados e vendo gente desistir, e muito pastor desistindo. E eles estavam fazendo uma estimativa de que muitos ainda irão desistir, né? Então, que bom que Deus tem preparado esses momentos aqui para estarmos juntos, para poder crescer, e eu quero aprender com vocês. Então, nossa igreja é essa, Comunidade Cristã Zoe, no interiorzinho do Paraná aqui. Somos uma igreja em células. Eu não sei dizer quantas células temos, aproximadamente umas 400 células aqui nessa cidade. Entendemos que todo cristão é um líder, então a partir disso multiplicamos células. E a partir das células multiplicamos igrejas. Então a pessoa olhava para mim e dizia: se ele pode ser pastor, eu também posso. E eles começaram a sair e plantar igrejas aqui ao nosso redor, em pequenas cidades. E hoje somos uma equipe de mais de 50 igrejas aqui em nossa
em nossa região. No Paraná, também no Brasil, hoje temos igreja também fora do Brasil, assim. Inclusive a nossa igreja em Portugal, ela está vivendo um avivamento, sabe? Muito, muito legal. Então, imaginar isso tudo, tenta se colocar no meu lugar. Uma pessoa totalmente inadequada para isso, uma cidade de 30 mil habitantes, imaginar que poderia plantar igrejas aí no Brasil e fora. Para nós, assim, era muito distante, mas Deus tem feito e eu estou muito feliz com isso, de ver onde Deus tem nos levado. Nossa ênfase está, Tiago, em cidades pequenas. Então, a nossa cidade, para você ter uma ideia, é uma das maiores, onde a gente tem plantado igreja. Temos igrejas em cidades com 3 mil habitantes, 5 mil. Claro que tem também, como você disse, Joinville, Florianópolis, São Paulo e outras grandes, mas a nossa ênfase tem sido pequenas cidades do interior. Tá? Amém. Muito Tranquilo, bom. Tiagão. Muito bom. Fica à vontade aí, é contigo aí, tá? Tá bom. Tá bom. Eu quero compartilhar com os irmãos algumas impressões que eu tenho tido nesse período de pandemia e coisas que o Senhor tem colocado no meu coração. Assim como vocês, eu sou pastor local e tenho enfrentado as dificuldades de uma igreja local no meio dessa pandemia. Eu queria ler um texto bíblico para a gente começar. Segundo Coríntios 11:3, esse texto é muito importante para mim. Segundo Coríntios 11:3, um texto que me marcou bastante. Eu acho que eu não vou conseguir falar tudo que eu gostaria de falar desse texto, mas trazer um pouquinho para a nossa realidade aqui. Diz assim, ó, Paulo falando, então, segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, verso 3. O que receio e quero evitar é que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, a mente de vocês seja corrompida e se desvie da sua simplicidade e pureza de Cristo. Paulo está dizendo que ele tem medo que, assim como a serpente enganou Eva, ele vem enganar a gente também, a gente se desvie da simplicidade de Cristo, especialmente esse ponto, a simplicidade de Cristo. Eu quero só situar vocês aqui naquilo que nós vínhamos vivendo em 2019. 2019 foi um ano muito bom para nós, como igreja local e também para a nossa comunidade Zoe. Vínhamos crescendo, avançando, plantando igrejas, multiplicando células, vendo assim o avanço do reino de Deus de maneira muito poderosa. Nós lançamos um tema, todos os anos lançamos um tema. E 2019, o tema do nosso ano era o ano da ativação. E foi assim muito legal, porque muitas pessoas sendo ativadas, pessoas que não se consideravam aptas e sendo ativadas para o ministério e fazendo muitas coisas. Nós resolvemos abraçar um projeto chamado Casas de Paz. Talvez vocês já ouviram falar esse projeto, que o pastor Danilo Figueira, lá da comunidade cristã de Ribeirão Preto, Deus pôs no coração dele esse projeto. Entrar nas casas em duplas e ali ter um tempo de evangelismo e tal. Então nós entramos com esse projeto, abrimos aqui na nossa região mais de 1.500 casas de paz. Você pode imaginar o que isso significa, mais de 1.500 casas de paz, todas com novos convertidos, todas elas tinham novos convertidos, gente que estava entregando a vida a Cristo. Um grande avivamento, uma grande colheita a gente vinha fazendo. Só que no final de 2019, eu fiquei muito assustado, porque no final de 2019 nós começamos a orar, pedindo direção de Deus a respeito do que fazer em 2020, e a nossa equipe pastoral, eu e minha esposa, e a equipe aqui da igreja, nós começamos a ter a sensação que 2020 não seria um ano para acelerar, mas que seria um ano para desacelerar, para mudar o nosso ritmo. Então, imagina só que no meio de um ano, como 2019, poderoso, de muitos batismos, muitas multiplicações, de repente, no meu coração eu começo a perceber que 2020 seria um ano para tirar o pé. Isso tudo que eu estou dizendo a vocês, nós gravamos, nós ministramos a nossa equipe,
porque hoje fica fácil dizer que teve uma impressão lá em 2019. Mas ainda em 2019 nós reunimos a nossa equipe e dissemos, 2020, temos a sensação no nosso espírito que nós devemos zerar as nossas agendas, parar com tudo. Você imagina, eu comecei a ligar para pastores e desmarcar agendas e dizer, eu entendi que 20 é para a gente ficar em casa, é para a gente parar e mudar a agenda. Foi terrível. Um pastor do Rio de Janeiro, Tiago, que eu liguei, era a segunda vez que eu desmarcava com ele. Eu liguei e ele falou assim para mim, pastor, mais uma vez você vai desmarcar? Eu acho que Deus nem quer que você venha mais aqui. Falei, meu Deus, os pastores ficando bravos comigo e eu dizendo, Senhor, olha só o que está acontecendo. E eu fui fiel a essa direção. Quando nós reunimos nossos pastores para dizer, gente, 2020 nós vamos parar, alguns disseram, pastor, isso não está certo, eu estou achando que você está pirando. Mas a sensação que eu tinha é que nós iríamos parar aqui em Laranjeiras para esse tempo sabático que Deus queria trazer para o nosso coração. E eu imaginei que todo mundo ia estar correndo acelerado. Eu não podia imaginar que nós passaríamos pelo que a gente está passando agora em 2020. Quando tudo aconteceu, eu pensei, meu Deus, a coisa é muito maior do que eu podia imaginar. E eu comecei a orar a Deus pedindo clareza. Eu, a princípio, estava achando, é só um ano sabático. Mas eu entendi que Deus, então, estava fazendo isso com a agenda do mundo. Não era a agenda de uma igreja, era a agenda do mundo. Não só a igreja, não só a agenda da igreja brasileira ou da igreja mundial, mas a agenda de toda a humanidade na face da terra. Isso mexeu muito comigo, eu comecei a ficar preocupado. Eu não sei quantos de vocês participaram do Descende, mas no Descende, irmãos, eu só chorava. Eu olhava para aquilo e dizia, meu Deus, é o avivamento, é aquilo que eu sonhei, é aquilo que está acontecendo, a nossa galera está sendo despertada, olha só que coisa linda. Mas nós saímos de estádios lotados para igrejas vazias em 2 semanas. Isso aconteceu, foi assustador. Não sei se isso assustou você, mas para mim sim, eu pensava, Senhor, o que vai ser do evangelho? Como serão as igrejas? Como é que a gente vai manter esse povo todo fiel e firme com o Senhor? Eu me lembro de, nesse período, o Senhor ter me levado a estudar um pouco sobre as quarentenas bíblicas. Sabe o que eu fiz, Tiago? Eu fui estudar na Bíblia e perceber todas as quarentenas bíblicas, todos os períodos de quarentenas que o Senhor permitiu o seu povo entrar. Eu fui olhando para aquilo ali e, dirigido assim pelo Espírito Santo, eu percebi que a maioria das quarentenas, todas elas, o Senhor colocou o seu povo para melhorá-los. Mas na maioria delas, o povo saiu melhor. Eu comecei a olhar para as quarentenas bíblicas e observar e perceber assim, puxa, o povo melhorava. Por exemplo, a quarentena de Noé. Noé choveu 40 dias e 40 noites. Tá? Então, quem é Noé antes da quarentena e quem é Noé depois da quarentena? Perceba que Noé, ele é um homem desacreditado, seu projeto, as pessoas fazem piada com o projeto dele, aquilo que Deus deu a ele, as pessoas não confiam. Mas depois da quarentena, está todo mundo olhando para Noé e dizendo, esse homem é um homem de Deus. Pós-quarentena, aquele Noé desacreditado, aquele projeto de Deus que estava desacreditado na mão de um homem de Deus, agora está todo mundo olhando e dizendo na cidade, não é que aquele pastor tinha razão? Não é que a gente deveria mesmo ser sério com Jesus e levar a vida a sério? Interessante, Tiago, que a Bíblia diz que choveu então por uma quarentena, 40 dias. E a Bíblia diz que quando as águas, quando choveu por 40 dias, a arca ela foi elevada pelas águas. Eu acho interessante porque a janela da arca é lá no último andar, vocês sabem disso. Então está lá Noé olhando pela janelinha e de repente a quarentena, ao invés de matá-lo, ao invés de acabar com ele, na verdade pela janelinha ele tem a sua visão elevada. A quarentena serviu para elevar o nível de Noé, da sua família e elevou o nível da sua visão. Então a quarentena para Noé foi boa. A quarentena para Moisés foi boa. 40 dias no monte, a Bíblia diz que o seu rosto brilha. Moisés sobe como um líder de um grupo, mas Moisés desce daquele monte com as tábuas da lei nas mãos. Ou seja, ele agora tem uma palavra para o mundo todo. Pós-quarentena, Moisés é um homem diferenciado também. Pós-quarentena, quem era Davi antes da quarentena?
E quem foi Davi depois da quarentena? Vocês se lembram que Golias afrontou o povo de Deus por 40 dias, a Bíblia fala. Uma quarentena de afronta. No final da quarentena, se levantou um menino de Deus, nem um homem de Deus era um menino de Deus. No final da quarentena, Deus levanta o seu. No final da quarentena tem uma palavra dizendo, não será assim, o inimigo vai cair por terra, a história vai ser diferente. Pós-quarentena, Deus não só destrói o inimigo da terra, mas pós-quarentena, Deus levanta aquele que tem o coração como o dele. Você percebe que algumas quarentenas serviram para elevar alguns. Olha, a quarentena de Jesus, por exemplo. A Bíblia diz que Jesus entrou no deserto, na sua quarentena, entrou pelo Espírito. Mas a Bíblia diz que ele sai de lá pelo poder do Espírito. E a quarentena dos discípulos? Você se lembra que depois que Jesus ressuscitou, Atos 1 vai dizer que Jesus ficou 40 dias com os discípulos ainda na terra, dando muitas provas de que ele havia ressuscitado. Eu daria tudo, Tiago, para estudar nessa escola. É nessa reunião de Zoom que eu queria estar. Aqueles 40 dias ali com Jesus. Mas a Bíblia diz que pós aqueles 40 dias, eles recebem a direção. Agora subam e permaneçam, porque pós-quarentena vocês serão cheios do Espírito Santo. Então, assim, eu não consigo olhar para isso. Desculpa se a minha visão é muito otimista, mas ela é bíblica. E eu olho para isso tudo e percebo, a igreja não pode sair pior da quarentena. Nós não podemos sair pior. Nós sairemos melhores. A quarentena veio provar que nada externo tem poder para destruir a igreja. Nada. Podem fechar nossos templos. Eles estavam enganados. Satanás acreditou que isso ia acabar com a gente, mas ele não sabia que a igreja é muito mais sobre Cristo do que sobre nós. Ele não tinha ideia que a igreja é muito mais sobre relacionamentos do que estruturas. Quem ficou desesperado na quarentena? Quem não organizou uma igreja de relacionamentos, uma igreja focada em Cristo. Então eu acredito que a quarentena, Tiago, ela veio para nos elevar. Então eu quero profetizar na sua vida o que eu tenho profetizado na nossa igreja e nas nossas igrejas aqui aliançadas. Nós sairemos dessa melhor. Deus vai tratar o nosso coração, tem peneirado a gente. Agora, eu também acredito, Tiago, que eu ouvi uma frase alguns anos atrás de um pastor, amigo meu, e isso me marcou. Ele usa uma frase assim: propósito não é destino. Ou seja, mesmo que isso seja seu propósito, não quer dizer que você vai chegar lá. Tem muita gente descansando nisso, dizendo o seguinte: bom, Deus tem um propósito para mim, então eu chegarei lá por bem ou por mal. Não, eu acho que se nós não nos posicionarmos, nós não vamos alcançar algumas coisas. Eu acho que se José tivesse traído a confiança de Potifar, eu acho que ele não seria o homem que ele se tornou. Então, propósito não é destino. Não é porque Deus tem um propósito que nós chegaremos lá. Precisamos nos organizar, nos submeter a processos. É a maneira que eu acredito. Então, eu não acho que o vírus seja de Deus. Não acho de maneira alguma que foi Deus que enviou esse vírus sobre a Terra. E também acredito que Deus, apesar de não ter criado esse vírus, eu acho que, então, Deus está usando isso para nos tratar. A tradução que eu mais gosto diz o seguinte: não só todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor, que andam segundo o seu propósito, mas principalmente eu gosto da tradução que diz: Deus fará com que todas as coisas cooperem, ainda que não sejam coisas dele, mas ele vai usar para nos abençoar. Então eu entendo que o que Deus está fazendo conosco durante esse período de 2020 nos colocar em processos que elevarão o nível do nosso cristianismo, da nossa fé, da nossa maneira de ser igreja, da nossa maneira de ser liderança sobre o povo dele. Então, quais processos eu acredito que Deus começou na vida da igreja? Primeiro, vou falar sobre alguns aqui, eu não vou ter tempo para falar de todos. Deixa eu olhar aqui o meu relógio aqui, Tiago, mas estou cuidando. E uma coisa que eu acredito assim é que um dos processos de Deus na nossa vida é um processo de alinhamento, de ajuste fino. Eu não sei vocês, mas eu tenho a sensação que a gente, como igreja, a gente vinha muito rápido, com muita pressa, correndo demais, muito interessado em vamos crescer, vamos multiplicar, vamos expandir, vamos preparar material, vamos
ver se a gente consegue pôr algo na internet que emplaque, e vamos ver se as pessoas conhecem a gente, saibam quem nós somos. E isso tem atrapalhado a igreja. Isso tem atrapalhado. Então, de repente, a sensação que eu tenho é que Deus disse, vamos dar uma segurada. Vamos parar tudo. Vamos parar tudo e vamos alinhar o coração de novo. Aquilo que eu quero, aquilo que eu sonho, não aquilo que o gospel fala, não aquilo que vocês entenderam a partir de algum tipo de ensino, mas eu quero que vocês entendam de novo o meu coração. O que eu espero da igreja? O que eu tenho no meu coração para esse momento da igreja? Então, esse alinhamento fino, para mim, é um dos processos que Deus iniciou no nosso coração nesse tempo. Josué capítulo 5, a Bíblia fala que o povo está muito perto da terra prometida. Eles estão bem perto mesmo. Mas Josué 5, a Bíblia fala que de repente eles já conseguem ver Jericó, é a primeira terra onde eles pisariam, da terra que Deus prometeu, o primeiro lugar. Mas de repente, a Bíblia fala que Deus fala, para tudo, para tudo. E fala para Josué, e Josué, faze facas de pederneira, porque nós temos que circuncidar esse povo aí. Eles não acertaram, tem um detalhe na aliança, tem algo que eles deixaram passar. E sabe, irmãos, a sensação que dá é, poxa, o povo está crescendo, o povo está avançando, o povo vai conquistar. Por que Deus não deixou eles entrarem na terra de uma vez? Depois ele acertava isso. Mas para Deus essas coisas eram importantes. Então Josué 5 ele fala, vai ter que circuncidar. Vamos renovar essa aliança. Vocês passaram por cima de coisas que não deveriam ter passado. Então, está lá todo aquele bando de homem agora esperando para ser circuncidado. Imagina só, eu imagino alguns procurando Josué para dizer, Tiago, Josué, esse é um detalhe pequeno, rapaz, ninguém está vendo. Isso é da nossa intimidade, ninguém vê, fica escondido. É ou não é verdade que ninguém passa pelo outro e fala, oh, que bela circuncisão? Ninguém estava vendo isso aí, era escondido. Quem sabia dessas coisas era só as pessoas mais íntimas ali. Mas mesmo assim, mesmo sendo algo muito íntimo, escondido, que talvez a igreja não soubesse, Deus falou, nós temos que ajustar isso com os pastores, nós temos que acertar isso. Nós vamos ter que... Mas vai doer, mas vai ter que expor, vai ter que ficar pelado, vai ter que ficar nu. Mas vai sangrar, vai ser. Mas depois vai ser bom. Então, há um alinhamento que eu percebo assim, poxa, eu tenho brincado aqui com os jovens da nossa igreja que eu acho que a senha para entrar no inferno será, não dá nada não. Não dá nada não, isso aí não tem problema. Eu acho que essa é a senha para entrar no inferno, porque nós temos relevado muitas coisas. Então, é tempo de parar. A Bíblia fala, Tiago, a Bíblia fala, assim, um parênteses, a Bíblia diz em 2 Samuel 4 que a ama de Mefibosete carregava ele no colo. E ela, na pressa, a Bíblia usa essa expressão, 2 Samuel 4:4. Na pressa, ela derrubou Mefibosete. Quebrou as pernas dele, ele nunca mais pôde andar, vocês conhecem a história. O que me parece, Tiago e irmãos, é que na nossa pressa, nós estávamos caminhando para fazer o mesmo que essa ama fez. Na pressa de crescer e de passando por cima de princípios e valores, nós vínhamos derrubando o nosso colo a próxima geração. A próxima geração teve dificuldades de caminhar, porque aquela mulher com pressa derrubou. Lembra que ele é da linhagem real. Então, derrubou. Nós vamos ter que diminuir a nossa velocidade, para que então a gente entregue algo poderoso para a próxima geração, valores preciosos. Não igrejas grandes, não movimentos de YouTube, mas uma igreja com valores, bíblica, enraizada em Cristo. Então, eu creio nisso. Outro processo, eu vou terminar com esse, Tiago, mas outro processo interessante que eu percebo que Deus está gerando no nosso coração nesse período é o processo da simplificação. Eu li esse texto aqui com você de 2 Coríntios 11:3, e esse é um texto que tem mexido muito comigo, porque é Paulo falando com ele, Paulo falando com a igreja, dizendo assim, gente, olha, eu tenho uma preocupação no meu coração. Paulo fala, eu estou com medo, eu tenho medo que
Da mesma forma que a serpente enganou Eva, ela vem enganar vocês. Mas é interessante que ele fala assim, olha, e ela vos afaste da simplicidade de Cristo. Eu fiquei olhando para esse texto e pensando, por que é que Satanás estaria interessado na nossa simplicidade? Por quê? Porque Paulo está dizendo, fica de olho, porque ela roubou isso de Eva e ela vai tentar roubar isso da igreja também. Ele está falando como a igreja. E ele diz assim, eu tenho medo que da mesma forma que ele agiu com Eva, ele venha agir com vocês. Por que que Satanás estaria interessado em algo? Eu tenho só uma explicação para isso. Satanás estava interessado em destruir a simplicidade da igreja, porque ele sabe que isso é algo que Deus ama. Tudo que Deus colocou um alvo de amor, Satanás colocou um alvo de ódio. Então, porque Deus ama a simplicidade, Satanás, então, decidiu que ele nos afastaria disso. Está decidido, eu vou afastar. Paulo ainda vai dizer, olha, ele vai usar o mesmo mecanismo que ele usou com Eva. Da mesma forma. Presta atenção. Ele vai, do jeito que ele fez com Eva, distraindo, distorcendo, levando Eva a uma conversa que não tinha nada a ver, presta atenção, ele vai usar o mesmo argumento, o mesmo caminho para fazer com a igreja. A gente tem que tomar cuidado. Nós temos que tomar cuidado. Simplicidade é uma marca de Cristo. Simplicidade é uma maneira... Lembra que é uma ordem de que sejam simples como a pomba. Sabe o que eu percebi? Que nessa pandemia, nesse período agora, o Senhor vem permitindo que coisas sejam arrancadas de nós. Sim, nós ficamos sem coisas que nós acreditávamos que não poderíamos viver sem. Eu participei de uma mentoria com o Hernandes Dias Lopes e ele dizia assim, Deus deu uma rasteira no tripé do mundo. Ele dizia, o mundo se organizou sobre um tripé, política, ciência e economia. E ele diz, sabe o que aconteceu? Os políticos não têm resposta, a ciência não sabe o que fazer e a economia está ruindo. Ele falou, ou seja, Deus colocou o mundo de joelhos, ele deu uma rasteira, ele arrancou tudo aquilo que as pessoas poderiam se apegar. E ele usava essa expressão, o pastor Hernandes, dizendo, ele colocou o mundo de joelhos para que a gente pudesse, de novo, voltar à simplicidade de olhar para o Senhor. Voltar a olhar para Ele. Eu tenho uma experiência aqui na minha cidade, porque uma vez eu ouvi de Deus isso, sabe? Tive uma impressão no meu espírito que ele falava assim comigo, Cezinha, simplifica. Eu dizia, Senhor, mais simples do que nós somos, nossa vida é simples demais aqui no interior. E eu ouvi uma frase de Deus que me marcou para sempre. Eu já escrevi isso em livros, inclusive depois eu vou passar alguns deles, eu tenho alguns aqui na minha mão, vou passar depois para vocês, mas um dos livros que eu escrevi, eu coloquei isso dizendo, a frase que me marcou de Deus nesse período foi, Cezinha, o simples gera o extraordinário. Nós temos dificuldade de entender que o extraordinário de Deus virá a partir de algo simples. Então, o que nós fazemos com as nossas igrejas? Vamos sofisticar, vamos criar o ambiente, vamos criar. Nada contra, irmãos, nada contra LED, fumaça, lâmpada, tudo tipo. A gente tem aqui na nossa igreja. Nós fazemos parte daqueles que tem a igreja preta, que o pessoal tem falado aí. E aí, eu não tenho nada contra. O meu problema é quando nós passamos a confiar nisso como um meio para fazer as pessoas terem uma experiência com o Senhor. Eu tenho dificuldade com isso. O simples é o caminho para o extraordinário. Naamã teve dificuldade. Naamã falou assim, não, banho? Eu tomar banho? Eu tomaria banho lá, na minha terra. Não, banho é muito simples. Um amigo dele teve que dizer, ei, Naamã, se ele tivesse pedido uma coisa complicada, você não faria? Faria. Ele falou, então faça simples. O simples banho trouxe a cura extraordinária que aquele Naamã, aquele líder tanto precisava. E a gente tem dificuldade com o simples. Aí sabe o que Deus faz? Ele tirou de nós o LED, tirou o púlpito, tirou o terno, tirou o microfone, tirou a fumaça. Porque sabe a sensação que eu tinha, Tiago, irmãos? A sensação que eu tinha é que muitos irmãos, eles tinham uma experiência com o ambiente do culto e não com Deus. Tanto que alguns deles se desviaram desse tempo, porque no quarto não tem Deus.
Pegar uma Bíblia, só a Bíblia não é suficiente. Eu preciso de alguém falando, com o tom de voz certo, que o louvor toque, que a igreja apague as luzes, que a fumaça seja... Nós nos perdemos muitas vezes. Uma das coisas que me assustou, Tiago, lá nos Estados Unidos, primeira vez que eu fui lá, uma das coisas que me assustou é como muitas igrejas lá, não todas, mas muitas igrejas lá têm andado numa linha perigosa, passando da excelência para o entretenimento. É fácil a gente se perder. Irmãos, Deus tem se movido. As pessoas procuraram Cristo no palácio, ele estava na manjedoura. Eles procuraram um rei extraordinário e ele entrou num jumentinho. O simples continua sendo o caminho de Deus para tocar cidades. O simples continua sendo. Ele ainda está procurando vasos de barro para derramar o seu tesouro precioso. Olha, eu tenho tido a honra, o privilégio de pastorear pastores que têm igrejas debaixo de árvore. Nós inauguramos uma igreja agora, um espaço bonito, mas eu tive lá desde o começo. Estávamos numa praça, quando chovia, a gente corria para debaixo da marquise da rodoviária. E hoje é uma igreja maravilhosa. Deus tem feito algo lindo lá. Eu tenho tido a alegria. Mas sabe, irmãos, eu estou feliz que a pandemia nos trouxe de volta para o simples. A simplificação é um caminho, é para mim um dos maiores processos de Deus com a gente durante essa pandemia. Apesar da gente ter ficado online muito tempo, irmãos, nós tivemos que voltar a encarar nossa casa, nossa família. As coisas que talvez a gente fugia, conseguia. Não, nós voltamos. Uma pessoa falou assim para mim: pastor, o povo na minha igreja parou de dizimar. E eu disse: eles não eram dizimistas. Eles pagavam por uma programação, não eram dizimistas. Não, porque se agora não tem a programação, ele não dizima, é porque ele nunca dizimou. Sempre foi, ele pagava a programação, ele ia, tinha um pastor, tinha uma igreja, então ele pagava. Mas agora que não tem, então a simplificação está ajudando também a gente a saber quem é quem. Até a gente mesmo. Até nós mesmos. Está sendo muito bom, está sendo precioso. Então, para mim, esse é um dos processos mais maravilhosos que está acontecendo. Então, primeiro, do alinhamento. Segundo, a simplificação. Vou falar o terceiro, só o tópico aqui, se vocês quiserem anotar, mas o terceiro processo para mim é o processo onde nós voltamos à essência. Voltamos a Deus. Voltamos a Ele. Para mim, a pandemia também foi um chamado de volta para o Senhor. Um chamado de volta a Ele. Porque no meu quarto, irmão, eu não tenho ninguém a recorrer, eu tenho que ir a Ele. É joelho dobrado, pessoas me procurando, dizendo: pastor, eu estou lembrando do meu início aqui no meu quarto, como eu comecei, como foi no início. Agora não é na igreja, não é na célula, não é no ambiente de culto, é no meu quarto, é a minha Bíblia, eu e o Senhor. De modo simples, eu estou aqui, que bom. Que bom, nós não percebemos que criamos cisternas rotas. Elas não retêm, elas não seguram. Nós não percebemos. Quando eu digo nós, eu estou falando de mim, tá, irmão? Sei que vocês são muito santos e não envolve vocês, mas nós aqui em Laranjeiras, nós criamos cisternas rotas. Às vezes acreditamos que essa programação vai dar um gás na galera. É isso aqui que vai elevar. Se a gente fizer aquele encontro, irmãos, aquele encontro com Deus, vamos fazer. E aí nós vamos chamar o irmão e vai ter aquela poderosa unção, e aí tem gente vivendo de unção alugada. Não, importante nós voltarmos à essência, voltarmos a Jesus, voltarmos a Ele mesmo. Caminhamos com Cristo lado a lado, só que esse nunca foi o chamado dele para nós. Deus não nos chamou para sermos parceiros dele. Deus não nos chamou para andar lado a lado com Ele. O chamado foi face a face. Face a face. A vida, a obra de Deus sem Deus é o maior desperdício da sua vida. Fazer a obra de Deus sem Deus é loucura. Não, nós somos chamados para fazer a obra de Deus com Deus. Fomos chamados para andar face a face com Ele. Eu digo aqui na minha igreja sempre, o melhor da vida com Deus é Deus. Ele é a melhor coisa, Ele é a maior das recompensas. Se Ele não nos der nada, irmãos, já está bom. Já recebemos muito mais do que nós merecemos. Então, voltar para Ele, voltar para essa essência. Não tem a ver com estrutura, não tem a ver com estratégia. A igreja é Cristo, a igreja é Ele. Que corpo sobrevive sem a cabeça? A gente tentou,
mas não dá, não vai dar certo. Posso encerrar contando uma história aqui para vocês? Tiago, estou no tempo aí? Como é que eu estou aí? Me ajuda aí a me localizar. Tá? Então, uma vez, nós recebemos aqui, muitos pastores vêm para cá, a gente tem prazer em receber. E eles vêm para cá e querem conversar. Só que algumas vezes eu brinco que eu recebo os pastores do pendrive. Já ouviram falar dos pastores do pendrive? Eles chegam aqui, me dão um pendrive e falam, copia tudo que você tem para nós, eu vou voltar e vou fazer igual. E aí chegou aqui um grupo de 11 pastores de São Paulo. Eles viajaram bastante, chegaram aqui, já chegaram com o pendrive na mão. E aí, pastor, a gente quer saber o material, a estratégia e tal. E quando começa assim, irmãos, eu sinceramente, eu já estou um pouco sem paciência. Porque, poxa, nesse ponto que a gente chegou, a gente ainda acreditar que o que movimenta o reino são estratégias, a gente perdeu muito tempo. Então, eles chegaram e eu falei, é o seguinte, amanhã, 6 da manhã, a gente se encontra. Aí eles falaram, puxa, 6 da manhã é muito cedo. Eu falei, é a nossa rotina aqui. 6 da manhã nos encontramos ali naquela sala. Mostrei para eles onde é. Inclusive, se vocês quiserem ver, é aqui do lado. Eu posso mostrar depois. Nós temos uma sala de oração aqui. E essa sala de oração é o projeto mais importante da nossa igreja. Na nossa igreja, nenhum projeto é mais importante do que esse, orar. Nós não temos célula que seja mais importante, nenhum culto é mais importante, nenhum congresso é mais importante, nenhum ministério nosso é mais importante. Se você perguntar para qualquer pessoa na nossa igreja, qual o projeto mais importante da nossa igreja, é a sala de oração, orar, oração. E aí eu levei eles lá, 6 da manhã, é o nosso ritmo aqui. Eu e todos os pastores da nossa equipe, nós não temos expediente pela manhã. Nós ficamos na sala de oração toda a manhã, não atendemos ninguém, a não ser que seja uma urgência. E aí eu levei esses pastores lá comigo, 6 da manhã, tudo cansado com sono. E aí eu abri minha Bíblia. A nossa sala de oração é super simples, irmão. Tem umas cadeiras, tem um sonzinho que fica funcionando lá, um café e só. E tem uns mapas lá para você orar. E aí o rádio tocando, eu com a minha Bíblia orando e 6 horas, 6:30, 7 horas o pastor já me cutucou aqui. Pastor, podemos conversar? Eu falei, cara, agora eu não posso. Agora eu estou orando aqui, não vai dar. 7:30, 8 horas, 9 horas, esses irmãos já tinham tomado tudo café nosso, já tinham ido no banheiro umas 10 vezes. Pastor, podemos conversar agora? Eu falei, não vai dar, irmão. 11 horas, eu pedi para um pastor da nossa equipe, eu falei, eu vou sair de fininho. 11:30 você leva eles a almoçar. E aí eu saí, eles foram almoçar com esse irmão. Aí eles me ligaram, pastor, nós vamos poder conversar de tarde? Eu falei, eu vou mostrar para vocês alguns líderes da igreja e tal. À noite, 8 horas, a gente se encontra. 8 horas, a gente voltou para a sala de oração. Só que a nossa sala de oração, às 8 horas, ela tem turno de louvor e intercessão. E aí eles chegaram para orar de novo. Aí nós temos uma banda que nos ministra e fizemos isso até às 10. 10 horas eu fui embora e falei, 6 horas amanhã. Eles já estavam bem nervosos comigo. 6 horas da manhã começou tudo de novo. Pastor, podemos conversar e café e vai, à tarde. 8 horas a gente volta. 8 horas na sala de oração de novo. Eu não levei eles em uma célula. Não apresentei nenhum material. No terceiro dia, eu 6 da manhã estou na sala de oração. Eles entraram todos. E aí, quando deu 10 horas da manhã, o pastor líder deles era um grandão assim. Eu pensei, hoje ele vai me bater. Quando ele me cutucou 10 horas, ele falou assim, pastor, eu preciso conversar. Aí eu falei, vamos conversar. E ele disse, cara, nós vamos embora hoje à tarde. Eu pensei, puxa, o cara ficou chateado. E ele falou, eu queria te agradecer. Em 3 dias aqui eu orei mais que na minha vida inteira. Então eu percebi que eu entendi o recado. Eu entendi o recado. Não tem a ver com estratégia, né? Eu falei, não tem a ver. E tem muita gente fazendo o que a gente faz melhor. Tem muita gente que sabe, com muito mais sabedoria que a gente, tentou e não deu certo. A grande questão é o quanto você consegue ficar conectado com a videira.
É isso, nós somos só ramos, nós não somos árvores, nós não temos o direito de desconectar. E aí nós acreditamos que vai dar certo porque alguém vai pôr a mão na minha cabeça, vai me ungir apóstolo, sei lá, e eu vou receber uma unção e a igreja vai crescer e vai avançar. Não é assim. As ovelhas ouvem o pastor. O problema é que eu acho que eu sou o pastor, mas na verdade pastor é Cristo. Então, se eu não ouço Cristo, o bom pastor, ninguém vai querer me ouvir, porque elas querem ouvir o pastor. Então, se eu não ouvir o pastor, o que que eu tenho para dizer de mim mesmo? Pelo amor de Deus, somos apenas ovelhas. E aí oramos juntos ali, foi um tempo muito bom. Eu acredito que talvez esse tempo de pandemia, esse tempo de 2020, esse ano sabático, esse ano de primícia, eu acredito que talvez ele tenha a sua maior importância nisso, nos trazer de volta ao relacionamento com Jesus, a intimidade com Ele. Entender que a igreja não é nossa, que é dele, ou nos relacionamos com Ele, ou nós vamos nos perder e perder toda a igreja, né, que o Senhor tem nos dado para cuidar. É isso, meus irmãos, é assim que eu estou crendo, é isso que nós estamos vivendo nesse momento e eu queria deixar essa palavra aí com vocês também. Tá bom? Posso fazer uma oração, Tiago? Fazer uma oração por nós aqui. Vamos orar. Coloque sua vida e sua igreja, seu ministério, aquilo que Deus confiou a você. Coloque diante do Senhor. Vamos orar. Pai, nós precisávamos de 2020. Como nós precisávamos. Eu não sabia que eu precisava tanto desse ano. Eu não tinha ideia que o Senhor tinha tanta coisa ainda para resolver no meu coração e eu não tinha deixado. Eu precisava desse ano. Eu precisava parar a minha agenda, precisava mudar, eu precisava fazer uma reavaliação, mas eu não conseguia com a correria que eu vinha tendo. Como pastor, acreditava que vinha sendo aprovado pelo Senhor, porque vinha sendo aprovado pelas pessoas. Nos perdoa, Pai, pela confusão que fizemos. Nos ajuda a retomar o simples, alinhar o nosso coração com o seu e voltar, especialmente voltar à essência, voltar ao Senhor mesmo. Nos ajuda. Cometemos 2 males. O primeiro foi deixar o manancial e o segundo foi tentar criar uma estrutura que sustentasse as pessoas dentro da nossa igreja. Não, nós não queremos isso. É muito difícil, é pesado, cansa e a gente não vai dar conta. Queremos, ó Deus, se houver algum tipo de esforço e cansaço, queremos nos esforçar por entrar na sua presença. Um esforço por estar no seu lugar de descanso. O esforço para não sair mais desse ambiente de glória. Nos ajuda. Eu oro por mim e por cada um dos meus irmãos, especialmente o Tiago. Obrigado pela iniciativa. Toca cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, gente. Amém. Obrigado, viu? Amém. Obrigado aí pelo seu tempo. Obrigado por tudo que você tem abençoado a minha vida, meu ministério, sua amizade. Tem sido bom. E eu tô devendo sim a visita aí. Preciso aparecer por aí. A gente vai programar. Tá bom? Ô, Tiago, Sim. tá me devendo mesmo? Se alguém tiver alguma pergunta e se isso faz parte aí eu estou à Sim, sim. disposição. Sim. Eu tenho mais 20 minutos. Minha esposa Ótimo. vai começar eu tenho 2 filhos. Eu tenho um menino de 4, que é o Lucas, que eu deixei na escolinha, e tenho outro de 1 aninho. Aí minha esposa vai ter uma reunião aqui, nessa sala. E eu volto para casa correndo para ficar com o Davi, senão ele quebra toda a sala aqui, nossa. Não, beleza. Se alguém tiver uma pergunta, pode mandar pelo bate-papo aí, que aí fica mais fácil. E no comecinho aqui, algum pastor falou aqui, eu já ouvi falar sobre o Casa de Paz, é um projeto maravilhoso. Talvez você, pastor, tenha alguma pergunta aí que eu sei que pode te ajudar. Fique à vontade. A Casa de Paz é um projeto que o pastor Danilo Figueira, né? Ele é a pessoa que tem me inspirado. Inclusive, se você quiser, existe um aplicativo hoje e está bem fácil. É só você colocar lá. Eu acho que é Casa de Paz mesmo. Eu estou tentando achar aqui, mas um aplicativo é isso, Casa de Paz. Bem simplesinho, ó. Você baixa o aplicativo. Não é de graça esse aplicativo aqui. Eu não sei, acho que é R$10.
E você tem tudo na mão, todo o treinamento, a explicação. Ó, gente, mas isso aqui foi bem importante para nós. Foi muito legal, valeu a pena mesmo. Tem uma pergunta aí no bate-papo. Se você quiser ler já e responder, fica mais fácil. Deus está reformando a igreja. Escândalos apontam para isso? Pois é, eu não sou a pessoa mais informada também, só para deixar claro assim que eu não sou a pessoa mais informada em relação a tudo que está acontecendo no meio gospel, no meio da eu não eu não sou muito bom nessas coisas, mas acredito que sim, acredito que os escândalos apontam. Agora, eu prefiro olhar, eu sou um otimista em relação à igreja. Puxa, o pessoal vem me falar de islamismo. Eu estou olhando, o evangelho tem crescido demais, a gente tem avançado, tem sido bom. Então, claro que eu posso olhar para os escândalos e entender como um apontamento também, como um sinal de que há uma reforma, que nada fica escondido diante do Senhor e que Ele vai trazer à luz, tudo bem, mas eu prefiro olhar para outros dados, eu prefiro olhar para pastores jovens se levantando, pessoas corretas se levantando. Tiago conhece muitos dos que a gente tem relacionamento em comum, e nós temos tantas referências boas demais, assim, gente de Deus, correto. São os que são bons, estão em maior número do que os que são ruins. É a impressão que eu tenho. Pelo menos o ambiente onde eu convivo, eu tenho contato com tanta gente inspiradora, boa demais. Então, prefiro olhar que os sinais da reforma têm sido uma igreja equilibrada. Então, eu percebi que tivemos ensinamentos errados sobre a nação também e que tem havido esse equilíbrio. Eu tive agora, semana passada, uma reunião, tive lá junto com alguns homens que eu respeito demais, especialmente o pastor Luciano Subirá, que é aqui de Curitiba, e foi tão bom, a gente ouve tanta coisa boa, equilibrada, de gente como o Subirá, que está há anos na estrada e me abençoa. Então, eu acredito que nós estamos vivendo uma reforma assim, tá bom? Eu não tenho para ler o resto aqui, Tiago. É, O senhor está me ensinando. consegue disponibilizar as anotações da palavra? Ih, gente do céu, é outra coisa que eu sou horrível. Aqui minha anotação, ó. É assim, ó, eu ganhei esse iPad que ela veio lá nos Estados Unidos, ganhei. Aí a minha anotação é tudo escrita assim, ó. Eu não digito. Tá vendo? É um caderno. Ah, eu não vou conseguir não, gente. Desculpe. Só se eu tirar uma foto disso aqui e enviar para vocês, mas não não é um esboço digitado. Eu até queria saber fazer melhor isso aí, viu? Tem alguém falando se gravou. Sim, a gente está gravando. Vai estar no canal Pastores Amando Pastores no YouTube. Você pode assistir lá, tá bom? Ok. Sobre as quarentenas bíblicas, achei esse tema muito interessante. Tem mais sobre esse tema, alguma ministração, alguma coisa assim? Pessoal, Sobre isso a gente tem alguma coisa assim, eu posso depois mandar um link. Tem alguma. é, Teve uma vez que eu falei só sobre isso, só sobre as quarentenas. Falando, por exemplo, sobre Moisés. Moisés viveu 3 quarentenas, né? 40 anos no Egito, 40 anos no deserto, né, de Midian, e depois 40 caminhando no deserto com o povo. Mais os 40 dias ele passou, ele teve várias quarentenas assim na sua vida e tal. Tem alguma coisa assim, basicamente é o que eu falei aqui, mas talvez lá esteja um pouco mais exemplificado assim, tá? certo. Eu posso enviar o link para o Thiago, então, depois. Isso, por favor, manda para mim. Aí eu caminho para o pessoal. Tem gente perguntando aqui também como que eu faço para participar dos Pastores Amando Pastores. Você pode entrar, né, no site pastoresamandopastores.com.br e aí você pode se cadastrar lá. Tem um cadastro de graça, né? Você faz o seu cadastro, a gente manda bastante material para você. O canal do YouTube também. Não temos tantos seguidores ainda inscritos, mas a nossa intenção de fato não é isso, é de fato abençoar os pastores. E quando eu vejo alguns pastores inscritos lá, como o pastor Abe Uber e outros, eu fico feliz, né, de ver o que Deus tem feito. Temos ministrações de muitos pastores já no canal, muitos homens, com certeza que você admira, né, pastor Abe Uber, Cláudio Duarte, um monte, Cote,
vários amigos, pastor Josué Valando, da Igreja Batista Atitude, muitos e muitos e muitos amigos estão lá. Então vale a pena você conferir, se inscrever no canal e ser abençoado. Tá bom? Obrigado mais uma vez, amigo. Deus abençoe aí. Eu sei que você tem compromisso aí com seus filhos, né? Importantíssimo. Mais alguma coisa, Bispo Maurílio, antes da gente sair? Não, mano. Só agradecer, pastor Cezinha, que Deus abençoe muito. Prazer poder sentar aqui para ouvir, ser ministrado com uma palavra tão linda como essa. Deus abençoe a cada pastor. Se eu soubesse que tinha um bispo ouvindo, eu ia ficar mais preocupado. Mano, outra coisa, onde que o pessoal pode ver seus livros, alguma coisa, tem algum site? Deixa pra gente aí seu... Tem, o nosso site aqui é CCZOI. Eu vou colocar ali depois no bate-papo. Certo. CCZOI, Comunidade Cristã Zoe. E ali tem a livraria. Os nossos livros eles estão também todos já disponíveis na Amazon e no Kindle. Você encontra lá bem baratinho, são vários livros. Uma coisa importante sobre nossos livros é que ninguém pega lucro desse livro. Nós não temos, eu nunca fiquei com um centavo de lucro de livros. Todo investimento é destinado para a plantação de igrejas, de novas igrejas. Todo investimento, 100%. Inclusive a pessoa que, às vezes, a pessoa que diagrama para nós, faz a capa, ela também semeia isso tudo. Então é um livro com um valor assim alto para a missão, bem gostoso, bem bom. Muito bom, muito bom. Tá bom, meu amigo, obrigado mais uma vez, Deus abençoe, todos tenham uma boa tarde, sexta-feira, 13 horas, estamos de volta aqui. Tá bom, Deus abençoe, um abraço.